Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz, que vem de nosso Deus, o Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa inundar as nossas almas de conhecimento, de fé, enfim, de crescimento espiritual. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. Ontem, na quarta-feira, nós examinamos as perguntas 7 e 8, quando lemos que Paulo, enfatizando ali que Cristo ressuscitou e que não crer na ressurreição era anular toda a fé, não é? Aí ele continua a dizer lá que Jesus ressuscitou sim dentre os mortos, sendo ele o primeiro a sair da sepultura num corpo incorruptível, num corpo para viver a vida eterna, né? Aí ele estabelece aqui, fazendo aqui a relação de justiça, a ideia justa da substituição. Diz que da mesma forma que a morte veio por um homem, Adão, também era justo que a ressurreição e a salvação viesse por meio de outro homem, né? Também, óbvio. E no versículo 22 e 23, nós vimos que ele confirma isso, dizendo que se todos nós experimentamos a morte por culpa de Adão, que Adão pecou, é justo que também todos nós sejamos vivificados em Cristo, aquele que não pecou, né? E que morreu em nosso lugar. Mas, como ele diz lá, ó, tem que seguir uma ordem, uma ordem clara. Primeiro Jesus Cristo, aquele que não pecou. Olha, quem é que pecou primeiro? Foi Adão ou a gente? Foi Adão. Ora, quem é que tem que ser ressuscitado primeiro? Jesus Cristo, aquele que não pecou e aquele que morreu em nosso lugar, a morte substitutiva. Pagou a nossa dívida e expiou o nosso pecado. É isso que Paulo está ensinando aqui de forma bem simples, né? E também a gente de forma simples, fazendo um comentário bem direto, embora esse tema seja um tema belíssimo que caiba ainda muitas reflexões. E hoje, na nona pergunta da lição, nós temos aqui o seguinte questionamento: o que deve acontecer para que o fim realmente chegue? Ou seja, quais são os eventos ainda que tem que acontecer para que o fim de todas as coisas realmente chegue como está previsto nas Escrituras? E qual o real significado dessa informação que Paulo nos traz aqui em 1 Coríntios 15, 24? Aí Paulo diz: e então virá o fim. Quando ele quem? O texto anterior está falando de Cristo, né? Nós acabamos de ler no texto anterior, assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, e depois que são de Cristo na sua vinda de Cristo. Aí o verso continua dizendo, né? E então virá o fim, quando ele quem? Cristo, entregar o reino ao seu Deus e ao seu Pai, né? Ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Claro que ele fala aqui em destruído aqui, potestade e poder, estou falando potestade e poder do mal. Isso está implícito, porque jamais a gente pode entender que Jesus, quando entregar de volta ao Pai todo o reino, ele vai destruir todo tipo de principado, todo tipo de poder e potestade. Não. Ele não vai destruir os principados do bem, as potestades do bem e os poderes que Deus instituiu para o bem. Claro que não. Aqui, tudo isso aqui que será destruído está intrinsecamente aqui ligado ao mal, né? Isso aqui está, assim, não precisava nem de a gente explicar, mas é necessário. Então, veja bem, meus amados, que aqui nós temos uma informação muito importante, doutrinariamente, dogmaticamente muito importante, porque aqui Paulo confirma novamente, de forma indireta,
que Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o representante de Deus na terra. Deus investe Jesus de poder e o envia à terra para que Jesus venha à terra representando Deus, como Cristo falou várias vezes, eu sou o enviado de Deus. Eu não sou o próprio Deus, eu sou o enviado dele. O servo o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Olha o que ele está dizendo aí, né? Ou seja, aquele que é enviado, ele recebe ordem do que o enviou. O enviado é submisso àquele que o enviou. É a aula que Cristo dá, não só para os seus discípulos, mas também para os líderes religiosos ali da linhagem, principalmente dos fariseus. Então, quando o texto nós lemos aqui, que, enfim, o filho entrega o reino ao pai, olha, o que está acontecendo aqui? Qual o entendimento que Paulo tem de forma bem clara? Deus enviou Jesus à terra para que Jesus Cristo tomasse o reino de volta das mãos de Satanás, que havia aprisionado toda a raça humana e colocado ela cega num caminho em direção à sepultura, à morte certa, à morte eterna. Jesus vem, destrói todos esses poderes e principados de ordem espiritual, Satanás, seus anjos caídos, os demônios, né? A morte, que é um ser abstrato, a sepultura, nesse contexto aqui, é um ser abstrato, né? Não é uma sepultura física. O mal, que está incontido, que a gente não é algo físico que a gente vê. Claro que a gente vê o mal quando ele se materializa, né? Alguém tem a mente mal, aí ele vai e mata alguém, assassina alguém. O corpo que está estendido no chão lá, o morto, não é o próprio mal. O mal é que levou a pessoa a fazer aquilo. Então, é esse tipo de potestade, de principado e de poder que o texto está falando aqui. Então, Cristo provou para o universo inteiro, para os seres humanos, provou para todos os anjos do céu, provou para Deus, aquilo que Deus já sabia, claro, né? Que é possível que um ser humano, mesmo em carne pecaminosa, mesmo em carne hereditariamente pecaminosa, que foi o que Cristo veio, um ser humano comum, se ele estiver no Espírito de Deus, se ele se tornar 100% dependente de Deus, entregar sua vida a Deus, ouvir a Deus, viver numa vida de devoção, de oração e tudo mais, ele pode vencer todo o mal como Cristo venceu. Pode vencer Satanás, pode vencer toda a maldade. E aí Cristo venceu. Conquistou de volta aquilo que Satanás estava certo que havia vencido para sempre. Né? Estava certo. Mas Cristo conquistou de volta. E agora Cristo, como servo enviado, ele vai e entrega para Deus. Senhor, está aqui o que o Senhor me enviou para... O meu trabalho foi feito, está aqui de volta. A missão que o Senhor me deu foi cumprida, eu cumpri. Trouxe de volta aqui o reino que eu conquistei para o Senhor, no seu poder. O Senhor me deu poder, me deu autoridade, eu fui lá e venci. Está aqui de volta, está na sua mão. Claro que no final o Pai vai dar para ele, né? Porque tudo que o Pai fez por intermédio do Filho e para ele. É o que as Escrituras dizem. Que coisa linda, né? Então, quando nós lemos esse verso aqui, entendemos isso de forma muito simples, porque o Evangelho ele é simples. Nós não temos que filosofar e criar suposições além do que está escrito. É o que está escrito aqui de forma simples. Continuando, meus amados, vamos agora para a 10ª pergunta da nossa lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Quem deve reinar até então e por quê? Qual é o último inimigo a ser vencido? Nós temos aqui praticamente 2 perguntas e o texto para nós respondermos estas perguntas está em 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26. Diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Ora, quem é que o texto está dizendo que ele reine? Até que todos os inimigos estejam completamente debaixo dos seus pés. Aqui é Cristo. Quem é que vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés? Deus, o Pai.
Então, Cristo vai reinando, reinando, vencendo, vencendo, até que todos os inimigos sejam debaixo dos seus pés. O Pai vai lhe dando vitória, o Pai vai colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Até que chegue o último momento, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Segundo a descrição do livro do Apocalipse, por exemplo, do capítulo 20 até o capítulo 21, quando nós temos ali a descrição do milênio, né, o pós-milênio, milênio e pós-milênio, que após o milênio, né, quando o Senhor estabeleceu o seu povo nesta terra para sempre, os mortos, todos os mortos de todos os tempos se levantarão ressuscitados e vão contra a cidade santa. Vai sitiar o arraial dos santos para fazer o mal, porque o texto fala que no cenário de guerra, né, de combate, eles vão para atacar os santos. Aí a Bíblia diz que desce fogo do céu. A Bíblia chama aquele momento de lago de fogo e enxofre, né? O grande lago do juízo, para onde todos os textos bíblicos falando de juízo final apontam. E esse fogo que desce do céu, a Bíblia é bem clara em dizer que ele consumirá raiz e ramo, né? Malaquias 4:1. Raiz, ou seja, vai consumir Satanás, que é o pai da mentira, o pai de todo pecado, o pai de toda desgraça, e todos aqueles que o seguem, anjos e homens, todos, raiz e ramo. Assim como Jesus é a raiz, é o caule da videira, ele diz que nós somos os ramos, seus seguidores, do outro lado também tem. Satanás é a raiz, o caule, e os ramos são aqueles que os seguem, né? Olha que coisa. No Apocalipse nós encontramos, né, passagens mostrando claramente que neste lago de fogo vai ser lançado tudo para extermínio, para que esse fogo purificador, aquele fogo que Elias ora e ele desce do céu e consome tudo, o animal, consome as pedras, a lenha, a água, tudo, lambe, aquele fogo consumidor que caiu sobre Sodoma e Gomorra, que consumiu tudo, hoje ninguém, nem as cinzas encontra lá mais. Esse fogo consumidor, né? A palavra consumidor é muito clara, basta a gente entender o português, né? Não é um fogo mitológico inventado na Idade Média, e algumas igrejas evangélicas entraram nessa filosofia romana, pagã, que é um fogo que não consome. A Bíblia está dizendo que é um fogo consumidor. E aí inventaram um fogo que não consome, que queima a pessoa grita dia e noite, né? É como se não tivesse entendendo nem o básico. O povo que inventaram um evangelho complicado, o evangelho é simples. E a Bíblia diz que o fogo consumidor, esse fogo é tão consumidor, que dentro dele vai ser lançado o dragão, a besta, seres mitológicos tipificados em figuras, né, poderes que são exercidos pelos homens de opressão e tudo mais, tudo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Sabe o que mais vai ser lançado lá no lago de fogo e enxofre? Além do dragão, da besta e do falso profeta, vai ser lançado lá também a sepultura e a morte. Também duas figuras abstratas, porque o Senhor está dizendo que neste lugar, no planeta Terra, aonde foi lançado fogo sobre as pessoas, nunca mais haverá dor, sofrimento, nem dos ímpios que serão consumidos. Nunca haverá dor, sofrimento, nada mais. Não haverá dor, sofrimento, choro de ninguém, nem de justo, nem de ímpio. Olha que coisa linda. E aqui está a mensagem muito clara, dizendo aqui no texto, né? Até que Jesus Cristo reine para todos os sempre, e o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é algo abstrato que está ligado a dor e sofrimento. O último inimigo a ser vencido não é Satanás, porque até Satanás será vencido pela morte. Olha que coisa linda. Olha que informação poderosa que a Bíblia nos traz. Então, meus amados, que nós possamos viver nesta fé e que nenhum vento de doutrina possa tirar nossa certeza, nossa fé neste evangelho verdadeiro que Deus nos deu. Não façamos como os cristãos da igreja de Corinto,
que escutou alguém dizer que não tinha mais ressurreição, né? E então, se eles acreditassem nisso, eles iriam desconstruir toda essa verdade do evangelho eterno, do evangelho do reino, o evangelho de fé e de esperança. Todos nós precisamos, com muito cuidado, não desconstruir tudo isso que Deus desenhou para a exaltação primeira do seu Filho e depois de todos aqueles que os servem, né? Servem a Cristo. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente para que nós entendamos verdadeiramente quais são os piores inimigos de Cristo e da verdade, né? Não são as pessoas, são esses poderes, essas potestades, essas questões espirituais. Que o Senhor nos ilumine a nossa mente para compreendermos isso em nome de Jesus.